Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos, uma boa noite para a sua família, uma boa noite para você que porventura esteja aí na condução, já caminhando para casa depois de um dia de trabalho. É com muita alegria que a gente retorna a este espaço virtual para continuarmos a estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos ter sempre em mente que o Senhor, Ele quer de nós uma dedicação, uma vida devocional, uma vida de conhecimento da palavra de Deus. E como hoje é quarta-feira, normalmente a gente estaria lá no nosso templo, na igreja, mas atendimento à orientação da Organização Mundial de Saúde, também dos nossos governantes, a gente está aqui de volta, né, pelo Facebook da igreja, para poder levar a palavra do Senhor a cada um dos nossos irmãos. Queria te fazer um desafio, você que está aí na tua casa nesse momento e que já conectou através aí do teu smartphone ou até mesmo do computador, verifica se tem mais alguém em casa. Convida essa pessoa para estudar a palavra de Deus juntos. O nosso estudo normalmente ele leva aí entre 30 a 40 minutos. Semana passada levou um pouquinho mais porque a gente teve aquela parte introdutória para quem não conhecia o método do estudo bíblico indutivo. Mas hoje a gente vai ser um pouquinho mais breve nesta parte de introdução, caminhando diretamente para o texto. Vou pedir o teu retorno também aí, conforme você sempre faz, você que é membro da nossa igreja, né? Que você coloque aí se está ok o som, né? Se está ok também a imagem para a gente poder caminhar. Tudo ok aqui, Isabela? Posso dar prosseguimento? Beleza, vamos orar primeiro? Quero te convidar a elevar os seus pensamentos a Deus. Vamos clamar ao Senhor pela sua iluminação. Amado Deus, nosso Pai, Deus de todas as coisas, o nosso coração se alegra na tua presença, porque tu és o único verdadeiro Deus e que continua a cuidar de nós. Tu és o Senhor que tem cumprido as tuas promessas sobre as nossas vidas e nada tem nos faltado. Tu és o Deus que tem nos surpreendido com o teu amor, nos dando mais até do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas nesse momento, ó Pai, o nosso coração está diante de Ti com um único pedido. Ilumina a nossa mente com o Teu Santo Espírito. Venha, Senhor, até nós, trazendo a revelação da Tua Santa Palavra conforme o Teu querer, para que possamos aplicá-la na nossa vida e assim engrandecer o Teu nome. Colocamos no Teu altar aqueles que estão enfermos, que a Tua mão que tem poder de cura os alcance nesse momento. Colocamos também no Teu altar aqueles que estão com a mente enferma, e não somente o corpo, mas que nesse momento eles também recebam a alegria da Tua salvação e tenham a alegria de Te servir em espírito e verdade, e assim Te adorar com as suas vidas também. Faça, Senhor, nos nossos corações aquilo que somente Tu podes fazer através do Teu Santo Espírito, que é nos convencer do nosso erro, do nosso pecado, do Teu juízo, conversão sincera, nos levar ao arrependimento, nos levar, Senhor, a uma vida que Te agrada. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, capítulo número 7. Na semana passada a gente estava no versículo 24 a 30 e agora damos sequência a este estudo bíblico indutivo, né? Através da exposição dos versículos 31 a 37. O texto está projetado aqui na tela, mas eu confesso que eu prefiro que você pegue a sua Bíblia, tá? Não deixa de pegar a Bíblia não, até para conferir se a gente digitou certo. Confio muito na minha esposa Isabela, mas a gente sabe que nós seres humanos podemos falhar, e a palavra do Senhor, ela não falha. Pegue a sua Bíblia para acompanhar e faça as suas anotações aí do texto. Marcos 7, 31 a 37 diz assim: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, eles suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, ele lhe tocou a língua com saliva.
Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abrir, logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Na semana passada, naquela breve introdução que nós fizemos, nós conhecemos algumas ferramentas para o estudo bíblico indutivo. E antes da gente mostrar novamente aqui estas ferramentas, eu queria te dizer ainda algo sobre a introdução do estudo bíblico. Um texto, ele nunca pode significar o que ele nunca significou. É uma das regras de ouro do estudo bíblico. Um texto pode sim ter várias aplicações ao passar dos anos, em cada cultura, porém o seu significado ele é único. E é por isso que a gente precisa entender o contexto onde isto aconteceu. No Evangelho de Marcos, nós temos visto que o Senhor Jesus, ele tem levado a pregação da palavra, levado o Evangelho, ou seja, a ele mesmo, a boa nova da salvação, de maneiras diferentes. Por vezes ele está na sinagoga, outras vezes ele está falando por meio de parábolas, outras vezes ele está curando, multiplicando pães, purificando leprosos, ensinando aos seus discípulos, em contato com pessoas de vários tipos, de diversas classes sociais, mas sempre demonstrando o seu amor e revelando-se a si mesmo como o Filho de Deus, o Messias prometido para a nossa geração e também da época. As ferramentas que nós temos aqui, eu vou pedir a Isabela para mostrar o próximo slide, antes das ferramentas, né, a gente tem um mapa aqui para a gente se situar, né? A gente viu que no texto passado, que estudamos na semana passada, o Senhor Jesus ele estava na região ali de Tiro e Sidom, e ele agora continua, né? Essa região aqui, Ciro-Fenícia, tá? Tiro fica nessa região aqui, Sidom um pouco mais acima, a 40 quilômetros, como a gente já viu no outro mapa, e ele parte dali, daquelas terras, e ele entra numa casa, né? Agora em direção à região conhecida como Decápolis. Ele parte das terras de Tiro, de Sidom, vai até ali a região do Mar da Galileia e chega até o território de Decápolis. É claro que eu sei que você não vai conseguir ler o nome de cada cidade que está aqui e também não está na nossa língua portuguesa. Mas só para você ter uma ideia, cada um desses pontos pretos aqui são 10 pontos. Essa região é a região de Decápolis. Se você é um bom estudante da Bíblia, uma pessoa atenciosa e nos acompanha no estudo bíblico indutivo às quartas-feiras lá na Central de Bom Sucesso, nossa igreja presbiteriana do Brasil, amada, você vai lembrar que não é a primeira vez que Jesus ele está nesta região aqui de Decápolis. No capítulo 5 ele já passara por lá e já tinha feito uma cura, né, milagrosa de um homem endemoniado que vivia nos sepulcros, que vivia perturbado, que andava de um lado para o outro. E agora o Senhor Jesus ele está retornando nesta sua caminhada rumo a Jerusalém, onde nos próximos capítulos aí ele vai ser preso injustamente e vai entregar a sua própria vida. Bom, seguindo adiante aqui, irmãos, nós temos as ferramentas que a gente vai utilizar para fazer perguntas a esse texto. Não necessariamente essas perguntas esgotam tudo aquilo que você pode fazer, tá? Mas são perguntas chaves que nos ajudam, como por exemplo, o que, por quê, quem, quando, quanto, como, onde, para quê, que não está aqui. Essa é uma ferramenta muito útil e é claro que ela não é exclusiva do estudo bíblico indutivo. Você que é da área de administração, você que é da área de gestão, você já deve ter ouvido, né, da ferramenta de qualidade 5W2H.
e tem muito a ver com isso aqui que a gente utiliza, para a gente poder extrair do texto adequadamente a mensagem pura do Evangelho. Na semana passada a gente comparou bastante a narrativa do evangelista Marcos com a narrativa do evangelista Mateus, que é um outro evangelho sinótico, né? Os evangelhos sinóticos são aqueles três que são escritos sobre a mesma ótica, né? Mateus, Marcos e Lucas. Porém, neste evangelho, nesta passagem aqui, a gente não encontra nenhum outro evangelista narrando este texto aqui. Então, para a gente esclarecer o que acontece aqui, a gente vai buscar referências em outros textos da palavra de Deus. Porque a outra regra de ouro do estudo bíblico indutivo é aquela que eu já tinha dito, né? Um texto lança luz sobre outro texto. Vamos lá então? Primeiro versículo aí da nossa perícope desta noite. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de... Logo a primeira expressão do texto, de novo, né, já nos leva a fazer alguma pergunta. Jesus já tinha passado por ali antes? Ele já tinha feito esse percurso antes? Sim. A gente tem um registro na palavra do Senhor e ele chega novamente ali à região de Decápolis. Pedi para a Isabela voltar no mapa e deixar o mapa exposto para a gente aqui acompanhar também. Obrigado, meu amor. Então a gente tem aqui, olha, Decápolis. Jesus ele sai de Tiro, de Sidom, vai na direção do mar da Galileia e chega aqui nessa região das 10 cidades. Você poderia fazer uma pergunta, e eu te convido até, eu não sei se a gente vai conseguir, mas se você quiser passar a tua pergunta aí, né, pelo Facebook, se a Isabela ela conseguir aqui acompanhar, ela me passa a pergunta, e na medida do possível, né, porque tem gente que pensa que o pastor sabe de tudo, né, mas não sabe, a gente continua sempre estudando, a gente vai respondendo. Mas seria muito importante esta interação. Quando você olha para este texto, tem outra pergunta que você pode fazer a ele? Onde fica Decápolis? A gente já tem a resposta aí, não é? Pelo mapa. E por aí, se tiver alguma pergunta, passe aqui para a gente. Versículo 32 diz que Jesus, quando chega naquela região ali, daquelas 10 cidades, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Quem? Pode ser a pergunta do versículo número 2, ou uma das que você pode fazer. Quem era o surdo e gago? A gente não tem o nome. Quem eram as pessoas que levaram ele até lá? Aqui não diz também se eram parentes ou amigos. Mas uma coisa é importante. No próprio Evangelho de Marcos, a gente encontra uma outra oportunidade, lá nos primeiros capítulos, em que os amigos de um homem que não andava, que permanecia no leito, levaram ele até Jesus e o desceu, fizeram ele descer através ali de um buraco ali no telhado para que ele pudesse ser curado. Realmente ver uma pessoa que necessitava de cura ser levado até Jesus por outras pessoas. Vamos lembrar, irmãos, que no capítulo 5, quando Jesus ele cura o endemoniado, vamos voltar aqui um pouquinho, né? O endemoniado Gerazeno, que é uma das cidades aqui também, Gerasa, que faz parte aqui, né, da Decápolis. Quando Jesus cura esse endemoniado, Jesus manda que ele vá adiante e para que ele então seja um missionário, para que ele possa ali contar daquilo que Jesus fez. E o versículo 20 do capítulo 5 diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que é onde a gente está aqui, onde Jesus retorna, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então agora aqui no capítulo número 7, Jesus volta a Decápolis, e Jesus já está mais conhecido ainda do que antes. Aquele missionário, um ex-endemoniado, agora ele leva a mensagem do Evangelho, assim mesmo como testemunha da cura, da libertação do espírito imundo, preparando ali o caminho do Senhor para o regresso de Jesus. Jesus ele volta
né? Jesus ele passa por ali e agora aquelas pessoas se lembram que aquele é o Filho de Deus que curou o endemoniado e levam um amigo ou um parente que é surdo e gago até a presença de Jesus. Diz aqui ainda, o versículo número 32, que essas pessoas que levaram este homem surdo e gago até Jesus, lhe suplicaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Uma das perguntas que a gente pode fazer aqui é como que essas pessoas gostariam que o seu amigo ou o seu parente fosse curado. Percebam como o ser humano, às vezes, ele quer determinar a Deus o modo de fazer. Eles já estão dizendo aqui, olha, com imposição de mãos. Já estão declarando, Senhor, a gente sabe que Ele é poderoso, né? Tu és poderoso, a gente sabe que Tu tens poder de cura. Conhecemos aí que os seus discípulos e o Senhor também, por onde tem andado, através da imposição de mãos, o Senhor tem curado, tem feito maravilhas. Então impõe sobre ele, este surdo e gago, as tuas mãos para que ele seja curado. E aqui a gente tem um ensinamento, não é, desse texto, e chegando no próximo versículo a gente também vai perceber que o Senhor Jesus, ele cura quem ele quer, a hora que ele quer e da forma que ele quer. É claro que o Senhor Jesus nos ensina a pedir. É claro que o Senhor diz que nós devemos bater à sua porta. É claro que o Senhor diz que nós devemos buscá-lo até que nós o encontremos. É claro que esta é uma referência também aos textos do Antigo Testamento, que vão nos dizer claramente que nós, ao buscarmos ao Senhor, o acharemos quando o buscarmos de todo o coração. Estas pessoas, elas tinham compaixão daquele gago, que era um homem surdo também, e levam ele até Jesus, mas elas querem dizer como que Jesus precisa agir. Você conhece, né, esse tipo de determinação da maneira como Jesus deve agir? Infelizmente isso está muito na moda, né, na nossa época. Muitas são as pessoas que marcam o horário em que Jesus vai curar. Muitas são as pessoas que dizem a forma como Jesus vai agir. O que a gente precisa ter em mente é que o Senhor Deus, ele é soberano, que é Ele quem determina a si mesmo a maneira como será a cura. E a gente consegue ver isso aqui no versículo número 33. Jesus, então, ele tira aquele homem surdo e gago dali do meio da multidão. Jesus, então, vai levá-lo à parte e vai colocar ali e lhe tocar a língua com saliva. É o começo da ação de Jesus sobre a vida daquele homem para que ele seja curado. Percebam, irmãos, que o modo como Jesus ele opera os seus milagres é diferente a cada momento. Na multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão estava toda ali, e Jesus ele não se retira para uma parte, multiplica o pão e o peixe, depois manda os discípulos pegarem os cestos e levarem a multidão. Jesus faz ali no meio de todos, ele não se retira. Aqui no capítulo 7, quando o Senhor vem para curar este que é gago e que é surdo também, tendo recebido aí a orientação dos seus amigos, olha, vai lá, impõe as mãos sobre ele para que ele seja curado, Jesus ele toma uma atitude singular. Jesus vai dizer, olha, vem para cá, eu não quero te curar na frente dos outros. A forma como Jesus trata com esse homem é diferente, e a gente pode chegar a isso perguntando ao texto, como foi que ele foi curado? Como foi que Jesus opera o seu milagre? Se você for uma pessoa atenta, e uma das formas que a gente sempre orienta o povo de Deus lá na Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso a fazer, é marcar na Bíblia Sagrada os verbos das ações que acontecem no texto que está sendo estudado. Você pode começar a marcar lá do 31 e até o 37, mas eu queria te convidar nesse momento a primeiro começar marcando aí do 33 ao 34. Vamos lá? Tirando-o, quando Jesus tira aquele homem da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, lhe tocou a língua com saliva,
Vejam que nós já temos 3 atitudes de Jesus para efetuar esta cura. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou, é a 5ª ação de Jesus, e disse, a 6ª ação de Jesus, efatá, que quer dizer abre-te. Percebam, irmãos, aquele grupo de amigos chegados daquele homem que era surdo e gago, disse assim, Jesus, toma aqui, olha, a gente trouxe um necessitado, ele precisa ser curado, impõe as mãos sobre ele. Jesus tem poder para isso, e ele fez isso várias vezes. Jesus tem poder só com a sua palavra para que a pessoa seja curada, conforme no texto que a gente estudou na semana passada, o texto imediatamente anterior. Vejam que naquela ocasião, Jesus fala para aquela mulher que tem a sua filha, né, doente ali, possessa. Jesus fala para ela, olha, vai porque já deu certo, a tua filha já está curada. Nós temos, irmãos, diante de nós, um Deus que mostra o seu poder, o seu governo, a sua soberania, através deste texto também na forma como ele age. Ele poderia ter somente imposto as mãos. Ele poderia ter estalado os dedos, ele poderia ter soprado, ele poderia ter dito, vai, você está curado. Mas percebam as ações de Jesus. Conforme a gente já viu aqui pelos atos, né, pelos verbos que nós enfatizamos aqui. Jesus tira ele da multidão, Jesus coloca os dedos nos seus ouvidos, Jesus lhe toca a língua com saliva, Jesus ergue os olhos aos céus, Jesus suspira e Jesus diz, efatá. Efatá não é uma palavra mágica não, tá, irmãos? Quando você for orar pela cura de alguém, você pode simplesmente pedir que Deus o cure. Efatá significa o que está escrito no próprio texto, que Marcos fez questão de registrar, abre-te. Mas na língua aramaica, que era a língua que Jesus falava, um dialeto dali do hebraico que hoje está praticamente extinto. Jesus diz efatá, que significa abre-te, e daquela maneira, pelo poder de Jesus, pelo poder da palavra do Mestre, aquele homem é curado. Mas eu queria que você não se esquecesse disso. E até aqui, já antecipando e trazendo uma aplicação para as nossas vidas, quantas são as vezes que a gente pede uma solução a Jesus e a gente mesmo já diz ao Senhor qual é a solução? Quantos não são os jovens que pedem um servo ou uma serva do Senhor, mas depois, no meio da oração, dizem, Senhor, mas que seja aquele, ou que seja aquela. E às vezes dizem até, né, o nome, característica física e tudo mais. É claro que Deus é poderoso para te atender, se esta for a vontade dele. Mas não é a maneira correta da gente pedir. A gente precisa clamar confiando que Deus faz no tempo certo, da maneira certa. Quantos não são aqueles que em tempos de pandemia, como nós vivemos, têm orado e devem continuar orando, clamando ao Senhor pela cura dos enfermos. Mas também é importante a gente clamar ao Senhor que este seja um tempo de grande edificação para a igreja do Senhor, para que até mesmo nós sejamos levados a orar pela cura destas pessoas. A igreja do Senhor, ela precisa ser manifesta à sociedade. Voltando aqui para o texto, a gente vai ver que Jesus tomou 6 atitudes. E uma das atitudes que chama muita atenção, e você pode perguntar, por que é que Jesus ele suspirou? Será que Jesus estava cansado? O original deste verbo, suspirar, é o mesmo que diz sentido quando o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo, ele é quem se dirige a Deus com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, que é uma pessoa, o próprio Deus, uma das pessoas da Trindade, e Jesus também, que é uma pessoa e que tem sentimentos, ele vai suspirar, ele vai exprimir ali, né, com um gemido, né, inexprimível, vai mostrar ali de uma maneira que ninguém pode definir como que é o seu amor, mais do que amor, como é a sua compaixão por aquele que precisa da cura. Não somente da cura física, porque a gente sabe que isso é importantíssimo, mas principalmente da cura espiritual.
Jesus é aquele que cura por completo. Jesus é aquele que vem até nós porque nos conquista e nos leva para si por completo. Os irmãos da igreja já sabem, eu sempre vou repetir, né? Ele salvou, ele não salvou somente a nossa alma, ele salvou a nossa alma, a nossa vida por completo. O nosso corpo, tudo pertence a ele. Então vamos prestar atenção e examinar cada momento, né? Cada versículo desse texto. Efatá, então, significa abre-te. Versículo 35, a gente vai ver o que aconteceu. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Percebam, irmãos, os ouvidos daquele homem foram abertos. Naquele momento, né, ele não somente passou a ouvir, mas como passou também a ter ali o empecilho da sua língua retirado para que ele pudesse falar de maneira desembaraçada. Ele já não gaguejava mais. Lá em Isaías, no capítulo número 35, vou pedir a Isabela para adiantar aqui um pouco os slides, a gente tem uma profecia que lança luz sobre este versículo bíblico, sobre esta ação de Jesus. Versículos 5 e 6, né, no capítulo que fala sobre o Messias, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Irmãos, esta é a maravilha da palavra do Senhor. É o Antigo Testamento complementando o primeiro e vice-versa. É um texto lançando luz ao outro. Esta é a importância de você não estudar somente o Novo Testamento. A gente sabe disso, né, que o Novo Testamento tem uma linguagem mais próxima de nós, foi escrito, né, na língua grega, foi escrito de uma forma, né, e uma ordem muito parecida com que as outras línguas do Ocidente são escritas para o aprendizado, para o entendimento. Mas o Antigo Testamento, a gente tem ali a lei de Deus que o Senhor Jesus Cristo não revogou. A gente tem ali as profecias messiânicas que o Senhor Jesus Cristo cumpriu. E a gente tem ali diversos livros, 39, que apontam para a vinda do Messias. E a chegada do Messias, registrada no Novo Testamento, vai mostrar a importância do Antigo. Se você tiver alguma dúvida se estuda ou não o Antigo Testamento, eu quero te fazer uma pergunta. Qual era a Bíblia que Jesus estudava? Lembre-se que Jesus nasceu, começou o seu ministério, morreu e ressuscitou sem que os livros do Novo Testamento estivessem escritos. Os primeiros livros, né, os primeiros escritos do Novo Testamento datam lá do ano 50 em diante. 50 depois de Cristo. Então qual era mesmo a Bíblia que Jesus estudava? Qual era a Bíblia que Jesus lia? Qual foi a Bíblia que Jesus ensinou? Era a lei e os profetas. Essa é a importância da gente também ter esta visão e levar o estudo bíblico indutivo para o Antigo Testamento e assim a gente conseguir verificar a maravilha de Deus no seu plano de redenção. Voltando aqui ao texto, irmãos, agora no versículo número 36, versículo número 36, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Prestem atenção no que a gente está lendo, tá, amados? Porque esse texto aqui agora é complicado. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Por isso que na semana passada, quando a gente falou sobre o estudo bíblico indutivo, a gente falou que é necessário você ler o texto uma vez, ler o texto uma segunda vez, ler o texto uma terceira vez, fazer as suas anotações e ainda assim, se você quiser prosseguir, leia o texto novamente e você vai perceber como a palavra de Deus é rica em detalhes. Se você às vezes não tiver com a palavra à sua mão, disponível, com os óculos prontos, se você precisa como eu, talvez você deixe passar alguma coisa despercebida. Talvez se alguém somente ouviu a primeira leitura desse texto e não tenha acompanhado aqui os escritos, pode falar assim, eu lembro sim, né? Jesus curou,
Eu lembro sim que aquele homem que era gago passou a falar de maneira livre. E eu lembro que Jesus falou para ele no final, olha, não conta para ninguém, hein? Mas não é isso que o texto diz. O texto diz aqui que Jesus lhes ordenou. Ordenou a quem? Ordenou àqueles que estavam próximos. Jesus se retira, Jesus vai à parte, mas a gente sabe que é praticamente impossível, né? Ele não entra em nenhuma casa, o texto não diz isso, que as pessoas ou poucas pessoas não saibam o que está acontecendo, ou quem sabe, os próprios amigos ou parentes que levaram aquele surdo e gago até a presença de Jesus. A ordem de Jesus é, não diga nada a ninguém. Mas, contudo, quanto mais Jesus recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Uma pergunta que sempre surge lá nas quartas-feiras, né? Por que Jesus não queria que falassem sobre ele? Por que Jesus não queria, em determinadas curas, que fosse divulgado o que ele fez? O Senhor Jesus, ele tem os seus métodos, conforme está escrito aqui. E cada passo de Jesus era a preparação para um passo seguinte. E naquela ocasião era necessário que não fosse falado. Mas por mais que ele dissesse não, as pessoas continuavam a seguir em frente ali e a dizer. Bom, versículo número 37 agora, nós temos aqui que as pessoas elas se maravilhavam sobremaneira e diziam, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Percebam que esse texto aqui está ainda mais ligado com a profecia de Isaías, porque no texto em que nós observamos aqui agora, né, Marcos 7, 31 a 37, nós verificamos o quê? Que o homem era surdo e gago. O texto de Isaías 35 é uma profecia dizendo que até os mudos o Senhor faria falar. E isso aconteceu durante todo o ministério de Jesus. Muitos foram aqueles que eram mudos e que passaram a falar, surdos que começaram a ouvir, alcançadas pela cura de Jesus. Se você quiser, olhe para aquelas 6 ou 7 ou 8 perguntas que nós temos como ferramentas do estudo bíblico indutivo e faça perguntas ao texto. Quem foi que se maravilhou? E de que maneira? De que modo essas pessoas se maravilharam? E o que elas diziam? Elas diziam, olha, isto que Jesus fez foi esplêndido. Foi isto que elas diziam? Não. Elas diziam, tudo ele tem feito de que maneira? Esplendidamente bem. E é interessante isso, né? Porque quando a gente volta lá no início da palavra do Senhor, no texto de Gênesis, lá na criação dos céus e da terra e do ser humano, a gente consegue compreender que como Deus, o Criador, é quem inspirou Moisés a escrever lá os 5 primeiros livros da lei e o Gênesis, que registra a criação, a gente encontra lá que Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, ao criar todas as coisas, era registrado que era muito bom. É como se o próprio Deus falasse sobre a sua criação e a sua maneira de criar. Olha, é tudo muito bom. De repente, quando ele cria o homem e a mulher, de repente, quando ele cria Adão e Eva, o texto diz, nas palavras agora que a gente pode utilizar até daqui do evangelista Marcos, que na verdade era tudo esplendidamente bem. Era tudo muito bom. Essa é a palavra que Deus usa lá em Gênesis durante a criação. Este Deus que cria tudo muito bem e de maneira esplêndida, é este Deus que na pessoa de Jesus Cristo faz tudo de modo esplendidamente bem. Para que ficasse ali e fossem alcançadas as pessoas escolhidas por Ele, para que fossem salvas. Irmãos, esta maravilha da palavra de Deus está registrada aqui somente pelo evangelista Marcos e mostra para a gente como que é importante a gente ter mais do que um evangelho na palavra de Deus. Como é importante a gente ter outros escritores em que Deus não anula a sua personalidade, o seu jeito de ser, mas utiliza assim, né, a sua intelectualidade,
né, e a maneira de escrever para registrar a vontade dele e a sua palavra. Eu queria te desafiar a ler esse texto novamente. Eu tenho certeza que você vai encontrar outras raridades, outras relíquias, outras riquezas maravilhosas nesse texto. E faça perguntas ao texto. Você já marcou cada versículo do texto? Melhor dizendo, cada verbo de cada versículo do texto? Marque ele na sua Bíblia. Conforme eu disse semana passada, não é pecado riscar a Bíblia não, né? Tem gente que tem um zelo ali, chega a ser uma idolatria pelo papel. A palavra do Senhor, nós devemos amá-la, devemos guardá-la no coração, no sentido de conhecê-la para colocar em prática. Bom, o texto desta noite ele é um pouco mais curto do que os outros que a gente costuma estudar. Eu vi aqui que a Isabela anotou que tem algumas perguntas, né? Uma pergunta até agora chegou aqui, da nossa irmã Carolina. Podemos pensar que como eram deficiências físicas, Jesus tocava na pessoa e quando era possessão, ele expulsava? Ou era conforme a vontade dele? Uma boa observação, Carolina, uma boa pergunta, né? Olha, a gente precisa analisar cada milagre de cura para a gente ter certeza de que em todas as pessoas que eram, vamos chamar assim, deficientes, que Jesus precisou tocar. Eu não tenho certeza, eu não lembro disso de cabeça, mas é uma boa observação. E nas pessoas que estavam ali, né, possessas de um espírito imundo, que Jesus, ele somente ordena. Bom, vamos olhar rapidamente para trás aqui, no capítulo 7 ainda. Vamos observar aqui como no texto da mulher Ciro Fenícia, Jesus ele não chega a tocar na filha dela, porque a filha dela estava longe, certo? Tem a ver, mas a gente não pode dizer que isto é uma regra, tá bom? Vamos voltar lá em Marcos capítulo 5, já que a gente citou aqui também, né, a cura daquele endemoniado Gerazeno. Bom, diz aqui que Jesus, na hora de livrar aquele homem do espírito imundo, versículo 8, disse: espírito imundo, sai desse homem. Não há aqui uma menção ao toque do Senhor Jesus. Mas a gente não precisa criar uma regra, né, a não ser que a gente consiga aí validar que eu digo é estudar tudo isso, mas nem assim a gente pode dizer que seria dessa forma como Jesus cura até hoje, ou como a gente deve fazer. Tá? O que a gente precisa é, no momento em que a gente ora pela cura da pessoa, orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando que o poder não é do homem, o poder não é da mulher, do servo ou da serva, mas o poder é de Deus e Ele assim nos reveste com a sua autoridade, com o seu poder, para que a gente leve esse poder que cura e que salva e que liberta a cada um dos necessitados do Senhor. Lembrando também que necessitado do Senhor não é só aquele que tem uma deficiência física, não é só aquele que às vezes está em período de dificuldades no trabalho, no casamento. Necessitado do Senhor somos todos nós, ainda que já tenhamos sido alcançados pela sua graça. A cada dia a gente necessita mais do Senhor. Tem mais alguma pergunta, Isabela? Até agora não? Bom, então a gente vai finalizar aqui o nosso estudo dessa noite. Queria agradecer a tua companhia virtual, né? E oramos para que em breve a gente esteja juntos lá na nossa igreja novamente, para que a gente possa ter mais e mais comunhão na presença do Senhor. Os nossos cultos e estudos bíblicos, por enquanto, permanecem suspensos temporariamente, mas eu quero te convidar a nós clamarmos juntos ao Senhor, para que essa situação seja revertida, não somente no Brasil, mas no mundo todo, para que o povo de Deus possa voltar a se reunir. Mas também a perguntar ao Senhor, enquanto eu não tenho ido ao templo, de que maneira o Senhor quer que eu o sirva? Tenho certeza que o Espírito Santo vai te responder. E não tenho dúvida que o estudo da Palavra de Deus e a preparação para este serviço é fundamental e passa também aqui por esse método que a gente tem aprendido juntos, né? Bom, semana que vem a gente vai dar sequência aqui. Eu quero te convidar também a já se preparar para a semana que vem. Leia o primeiro, né, a gente chama de perícope, né, o primeiro parágrafo aí do capítulo número 8, que fala sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. Volta até a primeira e faz uma comparação
e a gente vai ter um estudo muito mais rico, um estudo muito mais edificante também para, para o corpo de Cristo, para o nosso crescimento espiritual. Um forte abraço para você, um forte abraço para a sua família, que a graça, a paz, o amor de Deus sejam sobre a tua vida e que o Espírito Santo continue te ensinando. Pode faltar pastor, pode não ter professor da EBD, pode até aquela pessoa que te levava para a escola dominical não conseguir te levar mais, mas o Espírito Santo sempre estará do teu lado. Clame a Ele, ore a Ele, confie que Ele quer te ensinar mais da palavra do Senhor. E pergunte ao final do estudo: Senhor, de que maneira eu posso aplicar isso na minha vida? Como eu posso ter realmente aqui, né, uma mudança de vida? Lembrando do que a gente viu na semana passada, se o estudo bíblico não nos levar à aplicação, de nada ele vale. De nada ele vale. Vamos fechar os olhos e orar novamente? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta porção da Tua palavra que vem até a nós com a iluminação do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que nos acompanhou neste estudo ao vivo e que também verá depois esta gravação. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra entre nos seus corações com a Tua graça irresistível e os alcance, transformando, convertendo, libertando, curando, de maneira milagrosa, conforme o Senhor fez aqui a este homem que precisava da Tua ação. Confiamos que o Senhor é o mesmo hoje que era no passado, que sempre há de ser e que virá para buscar a Tua igreja. E enquanto isso nós queremos Te servir. Eis-nos aqui, Senhor. Usa cada um de nós conforme o Teu querer. Nós Te pedimos e agradecemos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Nas quartas-feiras a gente costuma falar o nosso motto, né? Queria te convidar para que você falasse aí junto comigo, convidar a Isabela para falar alto aqui comigo também, né? Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Deus te abençoe. Até a próxima.